Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero externar a minha alegria e gratidão a Deus pela oportunidade de retornar a Natal, de estar convosco aqui neste templo para adorar ao Senhor Jesus. Quero também estender a minha saudação toda especial ao pastor Martim, que tem sido um amigo, um companheiro, um homem que tem um carinho especial com a Igreja de Jesus, com a doutrina, e nós nos alegramos muito em fazer parte deste círculo de amizade com o pastor Martim, sua esposa irmã Fátima. Essa gratidão a Deus. Também estendo minha saudação ao pastor Reinaldo Odilo, ao pastor Aldo e irmã Eva, que estão nos guiando aqui nesses dias, mais uma vez, e a saudação, a hospitalidade, a fidalguia desta igreja para comigo, para com a minha esposa, que me acompanha. Sempre uma alegria retornar em Natal, pastor. Cumprimento assim também todos os demais pastores e líderes aqui reunidos nesta noite. Amados, nós vamos então ler a palavra do Senhor no livro de Neemias. E eu pedi ao pastor Martim que me autorizasse a usar aqui uns slides para que a nossa reflexão se tornasse um pouco mais didática, e eu vou contar com a cooperação de todos os irmãos para a leitura dos textos, para a nossa reflexão acerca dessa temática que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Então eu vos convido à leitura. Vamos ficar em pé por bondade, reverência ao texto bíblico, Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4, e eu vou contar também com o apoio dos nossos irmãos da mídia, ali da mesa de som, na projeção dos slides. O texto diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quem pode dizer amém? Ainda em pé, irmãos, aí na tela está o tema. Vou pedir aos irmãos para repetirem depois de mim, por favor. Então, vamos repetir depois de mim. Diga assim: em tempos difíceis, Deus levanta pessoas fortes. Quem crê assim diz amém. Tomai o vosso assento, meus irmãos. Quero contar com a vossa atenção nos próximos minutos para refletir sobre esta temática. Nós temos um texto no livro de Provérbios, capítulo 24, e o versículo 10, a Escritura diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena é a tua força. Em contrapartida, nós temos o Salmo 125, verso 1, que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, queridos,
nós temos adversidades, nós temos lutas, nós temos problemas, nós temos tempos difíceis, mas no Senhor e na força do seu poder, nós podemos alcançar vitória. É nos dias de adversidade que são forjados o caráter dos homens. São nas batalhas que nascem os valentes, e é na guerra que surgem os heróis. E o apóstolo Paulo, quando passava uma situação de adversidade, orava ao Senhor sobre a fraqueza, e Deus lhe disse, lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, Deus disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então, dito isso, amados, eu trouxe aqui um pequeno sumário. São 6 pontos, mas todos esses pontos é apenas didático. Nós não vamos nos estender nos pontos apenas para seguir uma linha de pensamento. Então nós vamos ver o contexto histórico do texto de Neemias que lemos, a reação de Neemias com a notícia que ele recebe da situação de Jerusalém, a estratégia que ele vai utilizar para alcançar uma solução, o escárnio dos adversários que vão tentar impedi-lo de levar adiante o seu plano, a conspiração de todos os inimigos para colocar barreiras e a restauração dos muros. Então vamos lá rapidamente, contexto histórico. O ano aproximado de 625 a.C., Deus levanta um profeta, o profeta Jeremias. A nação eleita, o povo escolhido, tinha voltado as costas para Deus. O povo adorava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante. Era uma religiosidade de aparência. Havia na nação criminalidade, injustiça, imoralidade. Eles estavam imitando os povos vizinhos que eram pagãos. Eles tinham entrado pelo caminho da idolatria, e o temor a Deus tinha sido abandonado. Eles continuavam indo ao templo, e continuavam fazendo sacrifícios, e cumpriam os ritos da lei, mas o coração distante de Deus. A vida de religiosidade era uma hipocrisia. Então Deus levanta o profeta Jeremias, capítulo 25, versículos 8 e 9, e o profeta diz: assim diz Jeová dos exércitos, visto que vocês não obedeceram às minhas palavras, estou convocando todos os povos do norte, diz Jeová. Estou convocando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e vou trazê-los contra esta terra, contra os seus habitantes e contra todas as nações ao redor. Deus levanta um profeta para avisar, para alertar o povo da necessidade de se voltar outra vez para Deus, de ter uma vida de comunhão com o Senhor, de ter obediência à sua palavra com sinceridade, com integridade, com vida no altar. E Jeremias profetizou neste período 30 anos ininterruptos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, 3 décadas, mas o coração do povo endurecido, não deram ouvidos à voz do profeta, não acreditavam que Deus traria juízo, não acreditavam que Deus iria pesar a mão, e continuaram a sua vida de espiritualidade mediana. Amados, surgiram falsos profetas neste período,
que desdiziam o que anunciava Jeremias. Eles discordavam das profecias do profeta Jeremias e enganavam o povo com falsas revelações, com mensagem de autoajuda, com mensagem que massageava o ego das pessoas, que trazia a eles falsa esperança e falsa segurança. Mas quando Deus levanta um profeta que escuta a voz do Senhor, a palavra proferida vai se tornar em realidade, quer queiram, quer não, quer creiam ou não, aceitem ou não, a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, no slide seguinte, 30 anos depois, a profecia se cumpre. O rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, com seu exército invade a cidade de Jerusalém. É o ano 597 da era antes de Cristo. Jerusalém é destruída. A cidade é arrasada. O templo é queimado a fogo. As muralhas são colocadas por terra. Os portões da cidade são queimados. Mulheres foram violentadas pelos soldados. Idosos foram mortos, assassinados. E muitos foram levados para o cativeiro. E lá no cativeiro, pode passar o slide seguinte, 60, 70 anos depois, eles recebem uma autorização do rei Ciro para retornar a Jerusalém. E pode continuar o slide seguinte, é uma parte histórica rápida. Eles voltaram a Jerusalém, mas cada um voltou para reconstruir suas casas, refazer suas lavouras, restaurar seus rebanhos, e o templo de Deus, queimado a fogo, continuava caído. 20 anos, eles já tinham voltado para Jerusalém, e 20 anos o templo estava caído. E Deus vai ter que levantar profetas, como por exemplo o profeta Ageu, que vai dizer ao povo: olha, aqui todo mundo trabalha, mas o salário é como um saco furado, porque cada um corre para construir sua casa, edificar os seus bens, restaurar suas propriedades, e a casa de Deus está caída. E então Deus levanta Zorobabel, e o templo é reconstruído. Mas é um templo simples. O templo destruído tinha sido construído por Salomão, com ouro, com prata, com pedras preciosas, com todo o ornamento, com toda a beleza. E a Bíblia diz que naquele dia chorava o povo. O povo que conhecera o templo de Salomão chorava de tristeza. O povo que tinha vindo do cativeiro, nascido no cativeiro, que não conhecera o templo antigo, chorava de alegria. E em meio ao choro, naquele templo simples, agora de madeira, sem revestimento de prata ou de ouro, Deus levanta o profeta que diz: a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Anos depois, séculos depois, naquele templo reconstruído por Zorobabel, reformado pelo rei Herodes, adentra no templo José e Maria, levando os braços nada mais, nada menos do que a própria glória de Deus, o Filho nascido da Virgem, o Altíssimo, o Messias, o Cristo Jesus, nosso Senhor. No slide a seguir,
40 anos depois do templo reconstruído, as muralhas ainda continuam caídas. Ninguém mexeu em nada nas muralhas. Nenhuma pedra foi colocada de volta. E então, há um retorno de um outro grupo de judeus. 50 mil deles voltaram, junto com Esdras. Mas as muralhas continuam caídas. E veja o slide a seguir para sair desse ponto. No ano 445 a.C., escute bem, 152 anos depois dos muros destruídos, eles ainda estão por terra. Ainda é um montouro. Já se passaram ali gerações e ninguém colocou a mão para reconstruir os muros. E é 152 anos depois que temos o livro de Neemias. Neemias está na Babilônia. E então, ele escuta a mensagem. O povo está em grande miséria. A cidade é desprezada, o muro ainda está fendido e as portas ainda estão queimadas. A nação ainda está desolada. 1 século e meio depois da profecia, da revelação, do aviso de Deus sobre juízo, o povo ainda continuava obstinado. E eu quero então encerrar esse ponto trazendo para a igreja o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz o seguinte: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso significa dizer, meus amados irmãos, que a palavra de Deus se cumpre fielmente, assim como Deus levantou o profeta Jeremias para alertar acerca da necessidade do povo eleito servir a Deus com sinceridade, sob pena de juízo divino. Esta palavra permanece em vigor. É da igreja a responsabilidade de prestar o culto genuíno ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e é sobre a égide da nossa responsabilidade que nós podemos impedir o juízo de Deus sobre a terra. A igreja precisa voltar à prática do primeiro amor. A igreja precisa viver a verdade plena do Evangelho, sob pena de juízo divino sobre a nossa nação. Mas há muitos que, como os conterrâneos de Jeremias, estão desapercebidos. A vida cristã mediana, a vida espiritual fraca, pecados ocultos, pecados não confessados, vaidade, inveja, ciúmes, dissensões, divisões. Não há tempo para Deus, não há tempo para o reino, não há tempo para a leitura bíblica, não há tempo para a oração, não há tempo para a vida no altar. Alguns vivem na capa da religiosidade. E o mundo no qual estamos inseridos, o país no qual fazemos parte, caminha para o caos, a passos largos. Mas a igreja do Senhor foi colocada para ser o sal da terra e a luz do mundo.
A igreja pode fazer a diferença, a igreja pode bradar, a igreja pode se prostrar, e o Deus a quem servimos controla o curso da história de toda a humanidade. Segundo ponto, a reação de Neemias. Quando ele escuta a notícia de que está tudo um caos, o texto diz, Neemias 1:4, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, repita, diga, assentei-me, chorei, lamentei, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amados, todo aquele que tem amor no reino de Deus precisa ser constrangido no coração e no íntimo. A nossa alma precisa chorar diante do caos, diante da miséria, diante do pecado, diante da destruição à nossa volta. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços, nós não podemos ficar indiferentes, nós precisamos clamar ao Deus dos céus, para que sejamos um instrumento das mãos do Todo-Poderoso, para fazer a diferença. Nosso coração precisa ficar inquietado com o mal, com a injustiça. Ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Agora veja, no slide seguinte, quem é Neemias? Escute, ele nunca estivera em Jerusalém. Ele não conheceu Jerusalém. Ele nasceu na Babilônia. Ele nasceu no exílio. Seus pais foram prisioneiros quando ele nem nascido era. Ele nunca conheceu o templo, nem as muralhas. E mais, Neemias não era profeta. Neemias não era sacerdote, não era da tribo de Levi, ele nem era da linhagem real. Sabe quem era Neemias? Era copeiro do rei, era um escravo na Babilônia. Ele não tinha, por assim dizer, responsabilidade funcional de fazer alguma coisa, porque não era profeta, não era sacerdote, não era da linhagem real, mas ele tinha temor de Deus no coração. Amados irmãos, Deus quer usar o seu povo que tem temor do seu nome. Deus não olha para a nossa condição social, Deus não olha para o nosso grau de instrução, Deus não olha para a cor da nossa pele, Deus não olha para a nossa linhagem, Deus olha para o nosso coração. Há muitos que têm pretexto, mas eu não sou o pastor, eu não sou o líder, eu não sou obreiro. Você é servo do Deus Altíssimo. Veja o que diz Paulo acerca disso. 1 Coríntios 1, 27 e 28, Paulo escreveu: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que pensam que são. Deus escolheu a mim,
Deus escolheu a você, Deus escolheu a cada um de nós, não pelo nosso mérito, mas pelo seu plano eterno, por sua bondade, graça e misericórdia, e Deus espera que façamos alguma coisa. Terceiro, a estratégia de Neemias. Neemias 2, 12 a 16, 12 e 16, ele recebeu cartas do rei, que o autorizaram ir a Jerusalém, e o texto diz: e de noite me levantei, lá em Jerusalém já, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Veja o verso 16. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Amados, aqui aprendemos com Neemias que existem determinados projetos que Deus confia na nossa mão, determinadas missões que o Senhor entrega para realizarmos, e que nós precisamos de sabedoria para compartilhar com as pessoas certas, para contar com companheiros que sejam fiéis, para compartilhar com quem é idôneo, para fazer parte de um projeto que é maior do que nós, porque a minha e a sua visão não pode ser uma visão curta de interesse pessoal, mas a nossa visão tem que ser macro, é a visão do reino de Deus na terra. Olha o que diz Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, ao sucesso, mas aquele que é precipitado sempre acaba na miséria. Existem situações, irmãos, na vida. Nós completamos agora, por bondade divina, 25 anos de pastorado. E tantas vezes eu vi isso acontecer. As pessoas compartilharem projetos, sonhos, compartilharem até promessas de Deus com as pessoas erradas, e depois pagarem um preço caríssimo, porque não conseguiu deixar a língua dentro da boca. Nós precisamos compartilhar, repito, com pessoas idôneas, com quem vai nos ajudar na oração, com quem deseja e tem o mesmo propósito. E então Deus fará prosperar a nossa jornada. Mas vamos adiante por conta da hora. O escárnio dos adversários. Depois de revelado o projeto, começam a reconstruir as muralhas. Neemias 4:1. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Veja no outro texto, Neemias 4:2. Disse ele na presença dos seus companheiros, dos oficiais do exército samaritano: o que este punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só, porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram do monte de entulho? Amados, se perceber o texto, Sanbalate ficou furioso quando ele percebeu
que depois de 153 anos, alguém desejou o bem de Jerusalém. Depois de 1,5 século em que a nação estivera sob o escárnio e zombaria, alguém teve a ousadia de reconstruir a muralha, e isto incomodou os inimigos. Veja o texto a seguir, Neemias 4:3. Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Veja o versículo 4 e o 6. Porém, Neemias orou: ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados. Torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Dá-nos por presa na terra do cativeiro. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ei, amados, escute, nós estamos no segundo dia do ano. Eu não sei quais são as muralhas que ainda estão por terra na sua casa, na sua vida, na sua saúde, na sua família, no ministério que Deus lhe confiou. Mas é tempo de reconstruir muralhas. É tempo de levantar a muralha da oração, que nos dá proteção, restaurar a muralha do jejum, que nos dá segurança, restaurar a muralha da leitura bíblica, que nos impede de andar pela heresia, restaurar a muralha que nos mantém em inimizade com Deus e restabelecer a comunhão com o Todo-Poderoso. É tempo de levantarmos muralhas de segurança e de proteção espiritual da nossa casa, lar, família, igreja, onde quer que colocamos a planta de nosso pé, de mudar a estrutura do nosso casamento, do relacionamento entre pais e filhos, no trabalho e no compromisso com a seara do Mestre. Mas quando nós decidimos que as muralhas serão reconstruídas, então nós incomodamos o inimigo. O diabo fica furioso, o inferno se levanta contra, tenta nos impedir, porque Sambalate queria que as muralhas continuassem caídas, queimadas a fogo, que o povo permanecesse em desprezo e escárnio. E Satanás, o inimigo de nossa alma, também quer que permaneçamos derrotados, cansados, fracassados, murmurando, se queixando, reclamando. Mas nesta noite Deus nos chama a nos levantar como homens e mulheres fortes em dias difíceis e restaurar outra vez as muralhas de proteção. Veja no texto seguinte, acerca do levante que Satanás faz contra nós. Isaías 54:17 diz: toda a ferramenta forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, assim diz o Senhor. Quinto e penúltimo ponto: conspiração contra Neemias. Primeiro, o escárnio, a zombaria. Ele não deu ouvidos. Aí, escute o texto. Neemias 4, 7, 8. Ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, e os amonitas e os asdoditas, veja aqui, uma confederação de nações, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. E olha o texto seguinte: a ira resultou no seguinte: ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu intento. Sabe o que aconteceu, irmãos? As nações em volta
se uniram numa confederação. Os exércitos das nações vizinhas formaram uma confederação de homens armados e marcharam contra Jerusalém para impedir que o muro fosse reconstruído. Mas isso não vai intimidar Neemias, porque em tempos difíceis, Deus conta com pessoas fortes. A Bíblia diz que quando chegou a notícia, Neemias juntou o povo. Uma parte do povo ficava vigiando, outra parte trabalhando. Os que trabalhavam tinham a espada cingida nos ombros ou nos lombos, e os outros estavam armados, esperando. Veja o texto, Neemias 4:9. Diante da ameaça, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Não se esconderam, não se acovardaram, não recuaram, não se atemorizaram, porque o líder Neemias estava confiado no projeto que Deus havia colocado em seu coração, e colocou o povo a crer e acreditar que Deus daria vitória. Acerca disso, olha o que diz o texto correlato, Salmo 20, o verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus. Ninguém é páreo contra a igreja de Jesus. O inferno inteiro, as potestades, principados não podem prevalecer contra a igreja. A igreja do Senhor marcha triunfante. No Salmo 127, o verso 1, Davi escreveu: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos primeiro confiar em Deus, agir, mas confiar no Senhor. Último ponto, a restauração dos muros. Neemias 4:14. Não vou ler, só vou parafrasear. Houve um tempo que o povo esmoreceu. Até falsa profecia teve. Um profeta disse: Neemias, Deus me revelou que essa noite vão te matar. Corre e se esconde no templo. Ele disse para o profeta, parafraseando, ele disse: a tua profecia não tem cabimento, por duas coisas. Primeiro, ele disse ao profeta: eu não sou sacerdote, não posso entrar no templo. Só o levita podia entrar no templo. Eu não posso. Como vou transgredir a lei de Deus? Como que a profecia manda eu desobedecer uma ordem estabelecida? E a segunda coisa, ele disse: tem outra coisa que você está equivocado da profecia. Deus me conhece, Deus sabe como eu sou, e Deus sabe que um homem como eu não iria se esconder. Mas tem gente, pastor Martim, que gosta de ser enganado por profecia falsa. Recebe profecia falsa, tem que discernir. Então, amados, o povo esmoreceu, cansou, desanimou, entristeceu. E agora veja o que diz o texto: levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e o restante do povo: não os temais. O exército de confederados vem marchando contra.
Neemias disse: não os temais. Lembrem-se de uma coisa: lembrai-vos que o nosso Deus é grande e é terrível. Eles não são páreos para o poder do nosso Deus. Nem o inferno, nem autoridades constituídas, ninguém é maior que o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E agora, para encerrar, ele diz aos homens que estão ali cansados, exaustos. Os homens estão trabalhando há dias ininterruptamente, carregando pedra, carregando tijolos, carregando argamassa. Num turno trabalhando, no outro turno vigiando. Estão à beira da exaustão. Toda a pressão do exército inimigo que marcha contra eles. E Neemias percebe isso. E ele disse para aqueles homens, vou parafrasear, Neemias disse: olha, eu sei que vocês já conquistaram o que queriam. Eu sei que vocês estão cansados, mas pelejai, se não por vocês mesmos, pelejem pelos vossos irmãos, lutem pelas vossas mulheres, lutem pelos vossos filhos, lutem pela geração do dia de amanhã, mas não recuem, não desistam. Lembrem-se, nosso Deus é grande, é terrível, e lutem. Aleluia! Nós temos um legado para deixar à geração do dia de amanhã. Não podemos, amados irmãos, recuar, não podemos alterar a Escritura, não podemos adaptar a igreja ao sistema mundano. Nós precisamos levantar a espada do Espírito, reconstruir as muralhas da fé e do Evangelho e da sã doutrina, e o inferno vai marchar contra nós, mas o Senhor grande e terrível nos fará vitoriosos. Quando os muros foram restaurados, em 52 dias, os inimigos olharam e temeram e disseram: foi a mão de Deus que fez estas coisas. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha querida irmã. Creia que o Deus que servimos é poderoso. Não fique com as muralhas caídas. Restaure as muralhas. Coloque as coisas no seu devido lugar. E o teu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, vai abençoar a sua vida. Muito obrigado.